Olá, professora. Esse é o nosso trabalho de gestão de projetos. Nosso tema é a mudança de layout de centrífuga de alumínio. Esse trabalho é inspirado num projeto realizado na Nidec, né, em Braco, na qual nós três, né, eu, o Gustavo, o Matheus e o Thiago, a gente faz estágio lá. Então a gente tentou pegar um projeto que está sendo planejado, né, e aplicar ele nos moldes aqui do que a gente, de acordo com o que a gente viu nas aulas. Bom, começando pelo planejamento do escopo, a finalidade do nosso projeto é aumentar a eficiência da linha de produção de rotores, certo? Dentro dessa finalidade, as nossas entregas são uma maior eficiência energética, ou seja, uma economia, né, em questão de gasto de energia, e uma produtividade maior, né? Então é produzir mais rápido, gastando menos energia, né? Isso tem um retorno econômico de duas formas aí. Bom, é, duas premissas do projeto que a gente foi capaz de identificar são bem óbvias, né? Que se a gente vai substituir um equipamento, a empresa não vai estar gerando, né, valor, não vai estar produzindo nada durante aquele período, pelo menos naquela região, né? E também tem um gasto, investimento muito grande na aquisição de novos equipamentos, né? Que vai ser tratado mais para frente essa parte de custos. Ainda no planejamento, temos mais dois tópicos: as restrições do nosso projeto, justamente para contrabalancear os pontos mencionados antes. A substituição deve ser rápida o suficiente para reduzir o impacto na produtividade, né? Então, quanto menos tempo esse projeto levar, mais rápido pode se retomar a produção. E o orçamento é limitado, né? Não se dispõe de recursos infinitos, né, para aplicar no nosso projeto. Os riscos envolvidos é produtividade comprometida, também amarrado ao ponto de queda de produtividade. E os erros na instalação podem causar danos, né? Pode acabar prejudicando o equipamento novo e assim reduzindo a vida útil dos novos equipamentos. Bom, definindo o escopo do nosso projeto, ele vai ser um projeto de aumento de capacidade e eficiência de uma centrífuga para fundição de alumínio. E esse projeto vai ser aplicado no segundo semestre de 2021, né? E para executar esse projeto vai ser necessário interromper a produção durante o período de instalação do novo equipamento e adaptação da rede elétrica. Por se tratar de um equipamento diferente, a rede elétrica vai ter que ser refeita para comportar esses novos equipamentos. Os retornos para a empresa que vão vir desse projeto vai ser a maior eficiência energética e uma maior produtividade, como já foi mencionado anteriormente, né? O que não faz parte desse projeto são as exclusões. Da finalidade, os equipamentos serão substituídos, certo? Esses equipamentos que estão atualmente presentes vão para um galpão e depois vai ser dada uma finalidade por outra equipe, né? O projeto aqui vai ser ter exclusivamente a substituição do equipamento que já existe. Bom, em questão de estrutura analítica de projeto, vou separar em três itens aqui para ficar mais fácil de visualização. Então, nosso objetivo final é a substituição da centrífuga, né? Então, vamos olhar o primeiro ponto ali, a preparação para alteração no próximo slide. No slide aqui de substituição da centrífuga, a gente tem um subitem aqui da preparação para alteração. Bom, esse passo aí tem três subpassos, né, que são nessa ordem de desligar a alimentação de água, gás e energia, a limpeza dos fornos e a remoção dos sistemas de exaustão, né? Já para poder executar a desmontagem dos equipamentos atuais, tem que ser removida a fiação da energia. Aí
pode ser feita a remoção do forno de fusão e a retirada da estação de acabamento e também de um painel elétrico que se encontra ao lado da máquina. E por fim, existem mais 5 subpassos, que são instalar o sistema de combustão, posicionar um novo forno de fusão, posicionar a nova base das centrífugas, posicionar os robôs dosadores e posicionar robôs KUKA, que são robôs de aplicação industrial. Então, na etapa de definição das atividades, as atividades específicas de cada parte principal do cronograma, que precisam ser exercidas para que todas as entregas do projeto ocorram, são definidas. Também é feita uma lista de atividades que incorpora todas as atividades do projeto. É uma extensão do EAP e precisa incluir descrições de cada parte do projeto pelos membros. É nessa hora que é respondida a pergunta de quais vão ser as atividades que o time irá exercer. Para o nosso exemplo da mudança do layout para a centrífuga, essas atividades foram divididas em preparação, desmontagem, posicionamento, montagem e preparação final. E dentro dessas divisões, nós temos as atividades específicas necessárias para que cada uma seja completa. No sequenciamento das atividades, são identificadas e documentadas as dependências entre as atividades definidas anteriormente, de forma que seja possível definir a sequência das atividades, fazendo com que todas ocorram, sem pausas e atrasos no processo. Na imagem, a gente tem um exemplo do caso escolhido, em que foram definidas as atividades, as suas descrições e os resultados de cada uma após a conclusão. E mais à direita, a quantidade de dias necessária para que sejam realizadas e quais são as suas dependências. Isso é importante, pois como a gente pode ver ali um exemplo da atividade 2.2, de retirar o forno do local em que se encontrava, isso não tem como ocorrer antes que seja feito o desligamento elétrico do painel e de que sejam recolhidos os cabos. Aqui está mostrada uma continuação da tabela anterior. E também é interessante ressaltar que é nessa etapa que é elaborada uma lista de marcos com os atributos de cada uma das atividades. Então aqui agora nós temos algumas imagens para exemplificar o sequenciamento e a dependência entre as atividades. Nessa primeira imagem, a gente pode ver ali a célula da centrífuga toda montada, com carenagens, tubulações de refrigeração, entre outras coisas. Aqui já temos uma imagem da célula sem as carenagens, facilitando que várias atividades do escopo se iniciem, algumas inclusive em paralelo, para que seja aumentada a produtividade e a rapidez da equipe. Nessa imagem já pode ser visto que mais um passo já estava sendo concluído, já que estão sendo retiradas as tubulações de refrigeração dos equipamentos e alguns outros componentes que compõem o layout. E agora, finalmente, toda a célula desmontada e o ambiente limpo, pronto para que se iniciem as etapas de montagem e de preparação final. Sem uma boa gestão de escopo, essa desmontagem poderia ter sido demasiadamente desorganizada e demorada, sem que houvesse uma necessidade disso. Então aqui na estimativa de duração das atividades, o tempo necessário para que cada parte do cronograma possa acontecer é definido. Isso é feito para que o gestor saiba quantas pessoas deverão compor o time que está agindo nesse projeto e quanto tempo elas precisam estar envolvidas nesse projeto. E depois dessa etapa é mais fácil de visualizar qual é o caminho crítico, que é basicamente o caminho do escopo pelo qual se demoraria mais tempo para concluir o projeto. E com isso também é possível definir as folgas no projeto, que se encontram nos outros caminhos do fluxo. Nessa etapa final, ocorrem análises de recursos necessários, restrições do cronograma, duração de cada etapa e sequência das atividades. Com isso, são definidas as estratégias que vão ser utilizadas.
como compressão, que consiste em alocar maior número de pessoas para um caminho crítico, e o paralelismo, que faz com que algumas atividades ocorram simultaneamente para que haja um andamento mais ágil dentro do cronograma. E, como resultado, temos o tão esperado cronograma de projeto. Boa tarde, meu nome é Tiago e eu vou dar continuidade à apresentação aqui do trabalho. Então, após a elaboração do cronograma, mais algumas etapas do projeto precisam ser feitas, como o planejamento do recurso dessas atividades já analisadas. Então, como a gente pode ver pelo que o Matheus falou, tem várias atividades relacionadas a esse projeto. Então, foi feito apenas algumas atividades, que senão ficaria muito extenso, não daria nem para mostrar aqui nos slides. Então, algumas etapas aqui que podemos ver por exemplo, para desligar a alimentação do gás, ar, água e energia. Então, é necessário de eletricistas, mecânicos e de pessoal especializado, como, por exemplo, pessoas que realmente mexem com alimentação de gás. É, eletricistas e mecânicos, como a gente pode ver ali em recursos humanos, eles têm da empresa já, então não é necessário a contratação deles. Mas para alimentação de gás e até coisas mais específicas como energia, cabos mais específicos de energia, então é necessário de pessoal especializado para realizar essa atividade. Como também quando precisa de equipamentos maiores, como o guindaste elevador, que é, que é onde os eletricistas ficarão para alcançar as altitudes, grandes altitudes, que logo mais será mostrada uma imagem. Então, de contratos daí temos esse pessoal especializado. Aqui na atividade 3.2, posicionar o novo forno de fusão. Então, como material, a gente tem um novo forno de fusão que foi comprado para esse projeto. Então, também como translados, temos o frete do guindaste que vai ser utilizado para posicionar esse forno de fusão, que daí é realmente um guindaste de carga. E esse forno é muito grande, como também a gente vai ver uma imagem mais para frente. Então, aqui a gente quis mostrar só algumas etapas para não se tornar muito repetitivo. E sempre esclarecendo se é da empresa ou se é de fora para que tenha que ser contratado e pagar essa contratação. Então, aqui a gente pode ver então o guindaste do tipo elevador, que é utilizado pelos eletricistas para manusearem tubulações e cabos em lugares mais altos. Uma outra etapa muito importante também é a estimativa de custos. Como eu havia falado antes, tem algumas atividades que requerem contratação de pessoal especializado que não tem dentro da empresa. Então, aqui tem algumas dessas mesmas atividades mostradas anteriormente. Em recursos das atividades, aqui temos as estimativas de custo para essas atividades, em que as primeiras, ali nas atividades 1 e 2, quase todas são ou contratação de guindaste ou de pessoal especializado. Já na parte 3, das atividades 3, que quando a gente começa a montar novamente a máquina, então pode ver que os preços aumentam, os valores aumentam, pois são equipamentos novos, então são materiais novos que são muito caros. Aqui temos então o forno de fusão novo, ele é bem grande, bem pesado, por isso precisa de um guindaste grande também para poder movê-lo, né? E é nesse forno onde que o alumínio é derretido antes de ser despejado para a centrifugação. E para o orçamento dos custos, é feito também não um orçamento total, pois seria muito extenso e ocuparia muito tempo e não daria para apresentar tudo aqui nos slides. Então é feito de algumas atividades aqui que a gente foi encaixando e na duração de 13 dias. O projeto todo dura mais, então a gente está fazendo um orçamento só nesses 13 dias aqui onde estão as atividades listadas. Então aí podemos perceber que a gente consegue obter o custo da atividade, pois tem atividades que duram mais de um dia, então o contrato de pessoas especializadas, guindastes, etc., é utilizado para mais de um dia. Então tem uma soma maior no final. E também tem o custo planejado por dia.
em que aí podemos ver todas as atividades que são feitas naquele dia e somando-se os valores de cada atividade. Ah, e vale também dizer que para esses 13 dias, então ali nessa aula em vermelho da tabela, a gente pode ver o valor total desse projeto. Claro que, como eu falei antes, né, como dito anteriormente, é só esses 13 dias que estão sendo contados nessas atividades que nós escolhemos aqui para apresentar. O projeto todo custa muito mais. E após todas essas etapas discutidas, temos o plano do projeto desenvolvido. Então, agora será necessário analisar outras etapas do projeto, que ocorrem paralelamente ou não, né? Como as gestões de risco, planejamento de qualidade, os recursos humanos necessários para que esse plano de projeto consiga ocorrer tudo certo. Aqui tem uma representação de um esquema como será o novo layout da máquina. A imagem não é muito boa, mas dá para conferir algumas posições, como do novo forno de fusão, que está mais à esquerda, as tubulações, onde elas ficarão, a tubulação de isoção, né, os robôs, a posição de cada robô, entre outras partes que constituem a máquina e que pode ser vista nas etapas das atividades, na sequência das atividades. Então, agora falando da qualidade, para fazer o planejamento de qualidade do projeto, então é preciso analisar os inputs, que são as entradas, as informações para esse planejamento de qualidade, as ferramentas e técnicas utilizadas para formulação, e com isso nós temos o output, que são as saídas, que são o que nós usaremos então como o planejamento final da qualidade. Então, começando pelas entradas, então alguns fatores a serem considerados para a entrada de informação da qualidade são os fatores ambientais, em que o projeto segue as regras e normas propostas pela área de segurança e meio ambiente da empresa. Os ativos de processos organizacionais também são um fator importante, que corresponde às políticas que a empresa adota e um banco de dados, utilizando os projetos semelhantes, antigos, né, já feitos pela empresa como base, dando mais seguridade para o projeto. E por fim temos alguns fatores importantes do escopo, que também devem ser levantados para análise da qualidade, como o objetivo do projeto, que no nosso caso é do aumento da capacidade da máquina de centrifugação, fazendo a troca de layout e automatizando. Isso também se faz por conta da necessidade no aumento da produção de compressores, mas sempre seguindo um limite proposto de recursos, CAPEX e de tempo. Agora, para as ferramentas e técnicas utilizadas no planejamento de qualidade, é sempre preciso levar em conta o equilíbrio entre os custos e o benefício do projeto, para que ele não acabe se tornando inválido. O benchmarking também é um fator importante de ser utilizado, pois a partir de projetos antigos já feitos, tem-se uma base para o projeto atual, sendo possível aprimorá-lo em comparação aos outros anteriores. E segundo mesma linha do benchmarking, o projeto de experimentos nada mais é do que fazer uma análise dos dados em volta do projeto. Já no custo de qualidade, é feita uma avaliação do projeto em relação às conformidades com os requisitos. E por fim, uma ferramenta muito importante é o brainstorming, que em reuniões os integrantes do projeto levantam diversas ideias para alcançar o objetivo principal do projeto. Todas essas etapas, então, elas são importantes e são feitas e seguidas de acordo com o que foi dito pelo nosso projeto. E por fim, então, como saídas desse planejamento de qualidade, então temos o plano de gerenciamento concluído, plano de gerenciamento de qualidade, né? Que é onde há o controle efetivo da qualidade. Nas métricas de qualidade, após a conclusão das atividades propostas para o projeto, é feita uma certificação que nada mais é que acompanhar a produção e realizar testes nos produtos que saem da máquina para ver se está tudo coerente com o objetivo. Ver se a produção realmente aumentou, ver se os produtos, os componentes que saem da máquina estão saindo com a mesma qualidade que anteriormente vinham apresentando e afins. E por fim também as listas de verificação de qualidade, que nada mais é que um checklist específico para um componente produzido, ou seja, para os rotores dessa centrífuga, que é para saber
se todos os checklists, todos os itens dessa lista forem receber um check, quer dizer que está tudo adequado com o processo. Em um planejamento, sempre devem ser considerados possíveis riscos, e estes são caracterizados por três fatores: o evento, que é uma mudança indesejada, a probabilidade, que é a chance daquele evento ocorrer, e o impacto, que é a gravidade das consequências desse evento. Como exemplo ali no nosso caso estudado, nós não poderíamos fazer a retirada dos fornos caso não tivesse sido possível desligar a energia elétrica dos painéis, devido a algum acontecimento ali que não estivesse planejado no cronograma. Então, isso é um risco que deve ser levado em consideração, caso ele possa ocorrer. E os riscos, eles podem ser classificados entre baixo, médio e alto risco. E o que vai definir qual será o grau desse risco é um produto das três categorias citadas ali anteriormente: o evento, probabilidade e impacto. As etapas para uma boa gestão de riscos são o planejamento, identificação, análise quantitativa, planejamento e respostas e controle de riscos. Para cada uma dessas etapas, é necessário que seja dividida em três partes: as entradas, que são definições impostas pela empresa, por exemplo, também um bom gerenciamento de ferramentas e técnicas, onde vão ser definidas as pessoas que irão compor o projeto, datas de reuniões e responsáveis por cada etapa, e por último as saídas, que será um resultado ali composto por responsabilidades, funções, orçamentação, tempos e entre outros. Para realizar esse projeto, disponibilidade de recursos humanos pode ser dividido basicamente em supervisores e instaladores. Capacitação dos supervisores, formação em engenharia mecânica ou uma área relacionada, justamente para validar o trabalho feito pelos instaladores. Os instaladores não são menos qualificados, eles precisam ter experiência nessa montagem de equipamentos, pois eles vão ser responsáveis pelo trabalho braçal. O custo do projeto, a gestão de custo. Para os funcionários internos, eles estão fazendo a função pelo qual foram contratados, então a remuneração deles já é o próprio salário, mas os funcionários que forem contratados de fora da empresa para realizar o projeto vão receber de acordo com o combinado por um contrato, seja feito direto com os funcionários ou através de uma empresa que terceiriza esse serviço. Em experiência prévia de projeto, essa primeira utilização desse maquinário, até onde a gente tem conhecimento, então não temos precedentes para comparação de desempenho. Em gestão de comunicação, nós definimos três stakeholders principais, que seriam o coordenador do projeto, o relator do projeto e um membro que seja a interface entre supervisão e os instaladores. Né? A gente sugeriu alguns passos aí para como vai acontecer a comunicação entre os participantes. E o primeiro é preparar para tomar nota de todos os possíveis pontos relevantes que possam surgir, né, durante o projeto. Pois, como mencionado antes, na falta de um precedente, precisa se criar um. Né? Então, o projeto bem executado serve como precedente. Bom, explicar o processo e o escopo do projeto para a equipe, descrever o passo a passo do procedimento, delegar tarefas às pessoas responsáveis, então aos instaladores ali com mais conhecimento, né? E acompanhar a execução do projeto. Né? No final, o relator do projeto gera o relatório para a referência.
em ferramentas de comunicação que nós podemos destacar é que, por se tratar de um projeto curto, né, relativamente, entre 12 e 3 semanas, ali, 13 dias, o acompanhamento pode ser feito através de reuniões semanais entre os responsáveis. Então, o resto dessa comunicação é feita de forma informal. Por não envolver uma quantidade muito grande de pessoas, essa escolha simplifica a disseminação da informação e não prejudica a qualidade dessa informação. A partir de relatório e feedback, o relatório vai ser feito pelo relator, um dos stakeholders escolhidos, e no final do projeto será disponibilizado aos participantes e aos superiores ao time de supervisores. Todos esses que receberam vão poder dar o seu feedback sobre a realização do projeto, para que possa se melhorar a qualidade da execução em oportunidades futuras. Por fim, as aquisições precisam ser feitas para o projeto, principalmente são os equipamentos novos, certo? E são eles ali, utilizando o contrato CMR, os robôs Kawasaki, os robôs KUKA e o forno de fusão, certo? Também vale mencionar que é necessário formar um contrato de trabalho com quaisquer funcionários que venham externos à empresa, certo? Eles também fazem parte dos custos da aplicação desse projeto. Bom, isso foi nosso trabalho. Acreditamos que cumprimos adequadamente a proposta da professora. E é isto. Muito obrigado.